de Bruxelas, na live Poesia na Janela. Estamos agora no último capítulo do neoliberalismo e colonialismo, né? Espero que alguém foi ver esse documentário, é muito bom, sobre o que está acontecendo nos países, né? E chegou para nós. E nesse 10º capítulo, o que é que eles contam? Falar nisso é muito complexo, muito longo, precisaria uma live muito longa para falar, né? Porque fala do humanismo militar. Vocês sabem o que é o humanismo militar? Aquelas guerras que são feitas em nome de humanitário, do humanitário, né? São as guerras feitas pelos americanos, acompanhados dos europeus, que eles chamam de guerras humanitárias, que eles vão salvar as pessoas de nada, que as pessoas não estão em perigo. Primeiro eles jogam o perigo no país, depois eles vêm salvar. É assim que eles fazem, como eles fizeram na Iugoslávia, na Líbia, na Síria, no Iraque, no Afeganistão. Tudo que é país, né? Eles inventam alguma coisa, que tem algum grupo humano que está sendo oprimido, e aí depois eles mesmo mandam alguns agentes matar algum desses oprimidos, fazer alguma coisa, fosflag, como chamam, e depois vem salvar essa gente. Aí quando eles vêm salvar essa gente, que era um grupo pequeno, aí eles matam um grupo maior, acaba com o país, aí fica aquela desgraceira, né? A gente viu, né, o que aconteceu. E eles então dizem que a guerra é paz. A guerra para eles é a paz. Ou sem guerra não há paz. A paz, na realidade, é como é que chama? Um intervalo entre duas guerras, né? Eles, quando pedem paz, é porque já mataram todo mundo, aí vira a paz do cemitério. Eu já falei de guerra aqui, né? Já fiz várias lives sobre a questão da guerra, né? Na filosofia, porque os filósofos não pensaram muito sobre a questão da guerra. Hoje em dia já tem mais, mas os filósofos da antiguidade, eles não pensaram muito não sobre a questão da guerra, né? Mas enfim, aqui se trata do Michel Chossudovsky, que tem documentos dele no Brasil, não sei se tem o livro dele, ele escreve muita coisa incríveis sobre as guerras, né, no mundo. O nome dele é russo, mas eu acho que ele vive no Canadá, é um economista canadense, né, ele é professor, inclusive, da Universidade de Ottawa. Então, o último livro dele é A Mundialização da Pobreza, né, e onde ele fala sobre essa tal de nova ordem mundial. Na realidade, ele demonstra que o que acontece é a globalização da guerra. Esse cara é muito bom, e tem artigos dele, inclusive você acha em português, eu vi muitos artigos, eu vou começar a ler a semana que vem. Li um artigo sobre a partilha, na realidade, a partilha da Iugoslávia, né? Que era um país incrível, autogestionado, os operários que cuidavam da economia, era uma coisa muito interessante, né? O comunismo iugoslavo era bem mais para anarquismo do que para... não era autoritário, né? E Tito foi um grande herói da guerra, né? O companheiro, o camarada Tito, que até hoje é muito respeitado. E a situação na Iugoslávia era totalmente diferente, tudo era grátis, né? Educação, saúde, todas as coisas que a esquerda gosta de fazer, né? Com a pobreza, de ajudar. Mas a Iugoslávia era aberto, tinha turismo, tinha, né?
e tinha é, muita relação com todo mundo, tanto com os países do leste como os países do oeste. Era realmente uma situação altamente interessante. Aí o que aconteceu? Jogaram merda no ventilador, né, a OTAN, porque eles querem. Hoje em dia eles já liberaram os documentos, você já pode ver, né, que foi uma tramóia para derrubar os países comunistas. Era um plano que eles tinham para derrubar os países comunistas. Né? E, bom, já derrubaram o país do leste, né? Acabaram com a Iugoslávia, porque chegou ao ponto de guerra civil, jogaram uma comunidade contra a outra, acabou que se transformou em vários países, ninguém sabe mais nem o nome. E eu lembro que eu ia muito aqui há muitos anos atrás, nos anos 80, eu ia muito no restaurante russo-iugoslavo, né? A moça, a dona era iugoslava, e ela era muito conversadora, ela gostava muito de conversar. Então ela sempre dizia: um dia você vai acontecer, a Europa vai virar uma só, porque estava no começo assim dessa. Bom, já tinha acontecido os países da Europa, a União Europeia, mas eram poucos países, né? Eram 3 países, né? Aí ela dizia que ia se alargar, ia virar um só país, mas que a Iugoslávia ia virar vários países. Eu não sei de onde ela tirava isso, mas ela dizia sempre isso. E isso ela dizia nos anos 80, quando foi em 92, né, começou a guerra civil na Iugoslávia, né, com genocídio e com bombardeios da OTAN, e foi uma desestabilização levada pela OTAN, né, pelos Estados Unidos. Mas quando você diz OTAN, você diz que são os países aqui do Atlântico Norte, né, da Europa. A Bélgica, a OTAN é aqui, né? A gente morre de medo, porque se acontecer uma guerra, terceira guerra mundial, a gente é o primeiro a morrer, porque a China ou a Rússia, se entrar em guerra com os Estados Unidos, a primeira coisa que eles vão destruir é a Bélgica, né? Porque a OTAN está aqui, o Estado-Maior da OTAN é aqui. Vão meter a primeira bomba na Bélgica e a outra na Alemanha. Aí pronto, nós estamos ferrados. Então ele dá uma olhada para trás, né? Esse povo gosta de dar uma olhada para trás, porque sem olhar para trás você não consegue ter elementos necessários para analisar o presente, né? Nem para prever o futuro. Prever o futuro não no sentido de bola de cristal, mas no sentido de pegar essas experiências e ver o que é que está acontecendo, né? E fazer analogias. E é como jogar xadrez. Não sei quem é que jogou xadrez, eu fui presa política. Não tem um preso político que não jogou xadrez, né? Porque não tinha o que fazer muito, aí ficava jogando xadrez. A gente não tinha nem xadrez, a gente inventava o xadrez. O xadrez nosso foi inventado, a gente fazia o tabuleiro ali, né? Criava um tabuleiro e as peças a gente criava com miga de pão. O pão chegava, a gente tirava as migas e ficava amassando aquelas migas, molhadinha, até formar uma figurinha. Então aí a gente jogava, eu jogava pra caramba xadrez, mas depois que eu saí, tudo que eu fazia na prisão eu não fiz mais. Mas ainda tem na cabeça, quando eu penso em muitas coisas, eu sempre imagino os golpes de xadrez, né? Porque é uma forma de você levar o seu pensamento, uma estratégia, né? Uma estratégia. Então ele olha assim para trás e fala sobre a questão justamente da guerra da Bósnia, né? Que na Bósnia, na Iugoslávia, hoje em dia é Bósnia. E lembra como isso foram acordos, né, dos militares americanos, né, que tinham elaborado a Constituição da Bósnia e Herzegovina, que é o outro nome lá do outro pedaço da Iugoslávia. E essa Constituição não tinha base cívica, não foi o povo dessas duas partes que criaram a Constituição, foram eles, né, que instalaram um governo colonial. E quase que fazem o mesmo na Grécia. A situação da Grécia é tristíssima. Hoje eu ia ver um documentário sobre a Grécia, porque eu vou falar de um poeta grego mais tarde, daqui a pouco, né, no final. E eu fui ver uns documentários sobre a Grécia, mas não dá, você não consegue. A situação da Grécia ficou assim uma coisa insuportável. Aí você diz, meu Deus, é o mesmo que vai acontecer no Brasil, é o que eles estão fazendo no Brasil, é o que fizeram na Grécia. Aí você fica, eu não tenho condições, eu não estou em condições de ver esse documentário, que é o mesmo poeta que fez. Então, eles instalaram um governo colonial na Bósnia e Herzegovina,
dando a rédea da economia para estrangeiros. Não são os estrangeiros que governam a Iugoslávia. Quando diz estrangeiro é o quê? É multinacionais, é FMI, é Banco Mundial, esses filhos da... Tem uma égua, né, que mandam no mundo, na realidade. A ordem mundial é isso. Né? Os governos só são marionetes deles, né? E o prêmio para eles serem marionete é poder praticar a corrupção. Noam Chomsky também ele conclui lembrando que o humanismo militar contemporâneo, com suas missões de paz e libertação que afirmam ser altruístas e humanista, na verdade, é a ideologia neoliberal, né, que eles aplicam, a gente já falou nisso nas lives passadas, as 9 lives anteriores, foi sobre as destruições do neoliberalismo, e quem não está vendo no Brasil só se for cego ou doido, né? Ou escravo voluntário. Então eu vou lembrar aqui que eu já fiz uma live especialmente sobre La Boétie, Etienne de La Boétie, porque 57 milhões de brasileiros escolheram ser escravos voluntários, como dizia Etienne de La Boétie, né? A servidão voluntária. Então, eu vou reler o texto dele, mas uma parte que eu não tinha lido na live, que eu achei muito pertinente com o que tem aí agora nas poesias. Por ora, gostaria apenas de entender como pode ser que tantos homens, tantos burgos, tantas cidades, burgos é vilarejo, né? Tantas nações suportam, às vezes, um tirano só, um cara só, né? Um cara só, que tem apenas o poderio que eles lhes dão. Que um tirano, ele tem o poder que você confere a ele. Entendeu? Se você não diz, não, esse cara não tem poder nenhum, eu não dou meu poder para ele, aí pronto, cada um disser isso, tchau. Bye, bye. Então, eles só têm o poder que eles dão, que não tem o poder de prejudicá-lo, senão enquanto tem vontade de suportá-lo. Então, ele só pode prejudicar você, o tirano, enquanto você estiver aguentando ele, enquanto você estiver incentivando ele, enquanto você estiver deixando, enquanto você não estiver fazendo nada. Entendeu? Se você mexer, ele cai. Esse tirano não poderia fazer-lhes mal algum, senão quando preferem tolerá-lo e não contradizê-lo. Coisa extraordinária, por certo, e porém tão comum, que se deve mais lastimar do que espantar-se ao ver 1 milhão de homens servir miseravelmente com o pescoço sob o jugo. O jugo é que ele botava nos escravos, né? É a madeira de Mayombe. Não obrigados por uma força maior, mas de algum medo. De algum modo, ao que parece, encantados e enfeitiçados, embebedados, né? Ou drogados, apenas pelo nome de um mito, de quem não deviam temer o poderio, pois ele é só, nem amar as qualidades, pois é desumano e feroz para com eles. Aí você fica ali berrando mito, e o mito, ele é cruel com você, tira seus direitos, lasca a sua vida, não faz nada com a pandemia, estou falando já aplicando no Brasil, né, a servidão voluntária. Cara, já temos 50 mil mortos, já temos mais de 1 milhão de infectados, esse vagabundo está aí fazendo o quê? Andando a cavalo, andando de barquinho enquanto o povo está morrendo, né? Então, isso é o quê? É você aceitar a escravidão voluntária a escravidão. Entendeu? Não sei até quanto você vai tolerar, quantos mortos vão ser necessários para você sair para a rua para pedir para esse merda sair daí, esse vagabundo. Mas, bom, o Moraes está fazendo um serviço bom para a gente, né? Tem que ter cuidado, que depois ele vai se voltar contra a gente, igual que se voltaram antes, né? Porque quem deu o golpe na Dilma foi o judiciário junto, né? O judiciário com tudo.
Então, depois eles vão e metem o pau na gente. Então, a gente não pode aplaudir, a gente ri. Mas estão fazendo o serviço dele, que eles deveriam ter feito. Mas eles estão fazendo, e não por causa do povo. Não é para defender seus direitos, não é para defender o povo, não é para defender o Brasil, não é para tirar o fascismo. É porque os fascistas atacaram eles, o poderio deles. Disseram, são tiranos e querem derrubar os tiranos. Aí os tiranos disseram, ah, não, mexer com a gente não, derrubar PT, tudo bem, derrubar Dilma, ótimo, prender Lula, estamos de acordo e ajudamos. Mas vir mexer com a gente, aí não, aí a gente veste a capa preta. Veste a capa preta e vira demônio. Mas em todo caso, o Moraes vai fazer o quê? Ele não quer tirar Bozó, porque ele sabe que se tirar Bozó agora vai dar problema. Ou vem o Mourão, que ainda é mais safado, eu acho que até pior. Esse Mourão é sinistro, né? Pusilânime, é um cara pusilânime. Ou então tem que fazer eleição e volta a PT ou volta à esquerda, sei lá quem, entendeu? E isso eles não querem, claro que não, que eles gostariam de ter um tucano, que o Moraes é tucano, eles gostariam de ter um bom tucano ali, mas tucano não vai mais no poder, né? Já faz mais de 20 anos que tucano perde e leva surra bonitinha, né? Aí tá difícil, eles gostariam de ter o tucano, e o Moro não vale mais merda nenhuma, não vale o que caga, né? Não vale o que o gato enterra. Aquilo não tem assim opção, não, mas tem opção, né? As pessoas legais, bacanas, que têm qualidade, deveriam se apresentar, né? Como o Stedley lá do MST. Esse cara é fantástico, esse cara tem ele tem uma capacidade. Eu tenho certeza que Lula apoiaria Stedley, entendeu? Stedley ele devia ser presidente do Brasil, embora que, bom, como ele é do MST, aí vão matá-lo antes dele assinar a candidatura. Mas se o Stedley, ele vem fazendo um trabalho com o povo sem terra aí, né, a produção, de fazer a produção sem ofender a terra, sem destruir a terra, e o trabalho de educação com as crianças. Nossa, eu andei vendo aí uns vídeos sobre as crianças do MST, não tem nada a ver com essas crianças aí que estão aí, dessa classe médiazinha aí que se acha. São crianças conscientes, crianças inteligentes, que sabem falar, que sabem defender seus direitos, inclusive com o pessoal do MST. Eles dizem que tem que ouvi-los, que crianças de 12 anos, 9 anos falando desse jeito, você fica impressionado, entendeu? Então, a cultura também, o trabalho cultural que eles estão fazendo é uma coisa incrível. Eu sei que as terras do meu avô se transformaram lá no sertão de Pernambuco, né? Se transformaram em acampamento do MST. Não, era acampamento, agora é assentamento, né? Porque fizeram casinha, a terra é deles, meu primo ainda mora lá, ninguém toma a terra, porque ele cedeu a terra, inclusive casou com uma moça do MST, tem um filho, eu tenho uma priminha do MST, e eu fui ver lá, fantástico, fantástico, fantástico. Se isso fosse feito no Brasil, economia familiar, nossa, o Brasil seria fantástico. Eu lembro quando eu estudei, eu fiz um curso há muitos anos de cooperação, né? Cooperação. E lá, o que os professores davam como solução para os países do terceiro mundo era a economia familiar, a agricultura familiar. Eles davam isso como solução para os problemas do terceiro mundo. Mas quem é que faz isso? No Brasil tem muita agricultura familiar. E é isso que sustenta muita coisa, entendeu? Muita coisa ali é feita através dessa agricultura familiar. Então, e se fosse feita a escala de Brasil, hoje eu vou tirar o Brasil da merda. Porque tá na merda, tá numa merda assim, sem limite. O brasileiro tá assim, ó, ele tá navegando no cocô com essa gente aí, com esses bandidos, né? E o que eles contam de mentira, um mente mais do que o outro, eles não combinam as mentiras, né? Aí fica um negócio
fica uma salada assim, uma geleia geral, que você diz, meu Deus, como é que essa gente foi votada? Eles não abrem a boca para dizer nada que preste. Nada que preste, é incrível. E os filhos de Bolsonaro, três, eu não sei não, três abestados assim, patentados, viu? O Dudu Bananinha, quando ele diz uma merda, vixe Maria, até os gatos fogem assim. Merda de gato é mais cheirosa. Caceta. Então, falar desse poeta, que ele é maravilhoso. Ele chama Ioannis Iouloutas. Em grego deve ser Ioannis Iouloutas, mas eu não falo grego. É um filósofo, poeta, escritor e diretor franco-grego, né? Porque ele mora na França, exilado. Você sabe que na Grécia houve uma ditadura de coronéis. Não era nem militar, não era nem de generais. No Brasil foi de generais. Na América Latina, em geral, as ditaduras foram por generais. Aqui na Europa, as ditaduras eram mais civis, né? Salazar, Franco, Napoleão. Mas na Grécia foi uma ditadura de coronéis. Courados, isso não é gente, isso é encourados, são demônios. Então ele foi exilado desse período para a França. E ele tem um trabalho assim incrível. Ele hoje está fazendo um trabalho aí de ajudar as comunidades. Na Grécia tem muitas comunidades anarquistas, né, que vivem com autogestão e com a situação terrível da Grécia. Então ele juntou um monte de gente tão ajudando nesses projetos de autogestão e as pessoas estão conseguindo sobreviver assim, né? Então ele lançou aqui na França o que ele chamava comandos de poesia. Sabe o que ele fazia? Ele ia nos supermercados, né? Misturando distribuição e colagem de poemas subversivos sobre... eles pregavam nos produtos, né? As pessoas quando compravam aí tinha um poema incitando eles a se sublevarem, né? Mais tarde ele foi o criador dos cafés filosóficos aqui na França, que depois se espalhou pelo mundo inteiro, os cafés filosóficos. Eu frequentei os cafés filosóficos durante uns 20 anos, né? Mas depois começou a falar muito de Deus, aí eu dei fora, né? Saco. Então, ele também se juntou ao Pub Breakers, né, que era um jornal de descrescer a economia, em lugar de crescer, né, descrescer a economia, né? E ele coordenava as ações anti-McDonald's, né? Eles iam nos McDonald's porque para eles fast food é nocivo, né, à saúde, então eles iam fazer ações nos McDonald's. Os comandos poéticos, muito bom. Então, depois ele se mudou lá para uma região chamada Bastille, né, está lá há 10 anos, e participa do grupo Léo Ferré Montagne Noire, Montanha Negra, que Léo Ferré é um grande músico anarquista francês, e que musicou muitas letras de Ioannis. A Grécia tem bons poetas. Então, a única maneira de se salvar é lutando para salvar todo mundo, e não a si só, disse Nikos Katsantakis, que é um outro grego. Então, o Ioannis, ele fez um poema para o McDo. O título é um jogo de palavras em francês que é intraduzível, então não, mas era como se ele dissesse McDo hic amargo. Né? Então eu traduzi por amargo, mas é amargo em francês, mas não dá para fazer o jogo de palavras em português, não dá sentido. Mas enfim, era coisa que ele contra o McDo. Venda qualquer coisa e para qualquer um, desde que os iroqueses estavam bêbados com uísque. Vender em campo de concreto, mas vender pedra e carne para os visitantes da prisão. Vendendo os balões brancos da criança de Saigon, cadências redobrando o capricho dos arpagões. Venda o frango morto, o cadáver químico, criado sem remorso em campos agronômicos.
Finalmente vender as nuvens e depois ir por conta própria ficar bêbado na miragem. Felicidade maravilhosa. Compre, consuma, cola e mil obras. Por sua vez, nocateado, engula suas cobras. Cola é Coca-Cola, né? Porque no McDonald's o povo come aquelas carnes ali que ninguém sabe que diabo é, que aquilo é moída, e vai saber com que eles moem, né? E tomam Coca-Cola ainda por cima. Aí fica tudo parecido com o americano. Porque é isso, ó, o neoliberalismo, o capitalismo, ele levou também um projeto cultural, de arrombar com as culturas dos outros e impor a deles. Todo mundo é americanalhado no Brasil, o povo até com bandeira anda, com camiseta, tudo vestido de americano, né? Eu fico com raiva, já fico me engasgando. Quer dizer, eu não tenho nada contra o povo americano. Eu namorei com um americano, eu vivi 5 anos com um negão americano. Não tenho nada contra os americanos. Mas, assim, eu estou falando de política americana, de governo americano, de estratégia de dominação, né? É nesse sentido, né? Contra o povo americano não tenho nada. Assim, é até muito engraçado. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui fazer conferências lá e o povo lá não tem medo de estrangeiro. Você anda na rua, você espirra na rua, o povo, todo mundo, saúde, saúde, fala com você. Eu sentava, eu me lembro, eu estava em Dallas que é um lugar assim, de novela, né? Tem muito rico ali, aqueles campos enormes, aquelas coisas, tudo bem cuidadinho. E eu sentava nos bancos, e quando vinha um casal, sentava ao meu lado, começava a conversar, uma coisa muito engraçada. Nos ônibus, eu pegava o ônibus. Eu estava num ônibus, que é muito raro, quem pega o ônibus lá é pobre, é mexicano, né, é latinos, cucarate. Eu estava em Tucson, né, em Tucson, na fronteira com o México. É uma região muito rica, né, não tem... E eu peguei um ônibus, por acaso, eu ia na casa de uma brasileira, que era professora da universidade, e eu peguei um ônibus para ir para lá, porque era muito distante, que é aquela cidade imensa, assim, que ainda mais cidade naquela região, é tudo desértico. E eu peguei o ônibus, eu tô lá atrás no ônibus, assim, aí lá na frente entrou um cara, o cara me viu, me olhou, atravessou o ônibus inteirinho e veio lá onde eu estava e disse, "You're a pretty girl." Aí eu digo, graça não, eu falei, thank you. O cara disse, eu acho você muito bonita. Quer dizer, quem no Brasil, uma neguinha de cabelo pichainha, chegar no ônibus e dizer, eu acho você bonita? O que eu tenho muito no Brasil é quando eu ando na rua de me fazerem chacota, né, com meus cabelos. No Brasil eu arengo muito na rua, eu prometo dar tapa, eu avanço em cima, né, eu jogo capoeira, porque me chamam cabelo pichain, bombril, sei lá o quê, e como eu adoro meu cabelo, aí eu parto pra cima, né, eu vou lá e prometo porrada, e se ele sai correndo, porque se não correr, eu dou uma porrada mesmo, entendeu? Porque racista, eu não converso com racista, eu vou na porrada mesmo. Então, é assim, eu gosto dos americanos, não digo que morro de amores, assim, mas é muito interessante. É um país, quando eu dava minhas conferências, todo mundo queria, eu quero levar você para casa, quero que você venha morar lá em casa e tal. Era muito engraçado, porque eles não estavam acostumados com o tipo de conferência que eu faço, porque esse povo de universidade, é tudo os acadêmicos, né? E eu estudei a maneira que eu quis, eu fazia os cursos que eu queria, né? Meu mestrado é online, eu quero lá saber, eu não queria entrar em universidade, eu estudei na Academia de Belas Artes, né? Eu estudei 15 anos de arte, de história da arte, e mestrado em arqueologia, mas num circuito totalmente escola superior, mas não universitária, que eu tenho horror. Mas eu fiz muitas conferências em universidades, inclusive aqui na Bélgica. E eles gostam assim, porque eu saio totalmente do como é que chama? Do modelo, né? Um pontinho fora da curva, eu, assim, um átomo perdido. Um átomo livre. Então, aquele povo sério, aquelas coisas, tudo com papelzinho, e eu não, às vezes alguém falou um negócio ali que eu gostei, aí a minha conferência parte daquilo ali, eu
não anoto nada, entendeu? Às vezes eu anoto só alguns conceitos, assim, algumas palavras, e vou embora. E o povo, eles gostam por isso, porque sai da linha reta, entendeu? Então eu tive muito bons relacionamentos com os americanos, não tenho problema nenhum, mas eu não suporto a política exterior americana. Que eles façam o que quiser lá no país dele, não tem nada a ver com isso, mas a política exterior deles é um desastre, é genocidária, é criminosa, entendeu? E é de extermínio mesmo do mundo. Então, vamos voltar para Yanis, porque eu já me embalei aí. Como eu falei, ele é exilado, então ele fez um poema que ele chamou de Exílio. É mais uma reflexão, né? Ele é anarquista, né? Eu estou falando muito aqui de poetas anarquistas, porque eu acho que a solução para o mundo depois, pós-liberalismo é anarquismo, não tem outra solução. É autogestão, entendeu? É igualdade, solidariedade. O ser humano tem que ir para esse lado, não pode mais continuar com autoritarismo nem com nada disso. Então, exílio. Eu só tenho um país de origem, não sou francês nem grego. A única fronteira que reconheço não é do espaço, mas no tempo. Sua barreira implacável constantemente gira no relógio e nos empurra para o desconhecido e o nada. Como todo mundo, fui expulso de uma terra distante onde nunca mais voltarei. Uma terra que cheirava bem e ressoava com risos. Uma terra cheia de grande e sem peso. Uma terra que não é um lugar, mas uma era. Só tenho um país de origem, que é a minha infância. E eu tenho vivido no exílio desde então. Mas ele até que voltou. Esse ano ele está lá depois que houve essas desgraças lá na Grécia, né? O desmonte da Grécia. Ele tem ido muito lá fazer trabalho com as comunidades anarquistas. Muito forte o anarquismo na Grécia também. Mas está ficando muito forte no mundo de novo, está voltando. O anarquismo é assim, ele surge, aí depois vem, pá, eles matam os anarquistas tudinho, aí parece que sumiram, durante anos desaparece, aí de repente volta aquela enxurrada assim de anarquistas. Que dão esperança, eles que dão a possibilidade de imaginar que outro mundo é possível. Né? Ele foi muito amigo de José Bové, não sei se você já ouviu falar de José Bové, que era uma espécie de Lula lá da França, né? Que aliás acho que ele foi amigo de Lula. Ele era um Stedler, digamos um Stedler da França, e ele ajudou na candidatura de José Bové, que era perseguidíssimo, né? Um ecologista perseguidíssimo na França. Acho que ficou velho, nunca mais ouvi falar nele. Então, a mudança só virá de nós mesmos. Você não precisa de um guia para avançar para o desconhecido. O único homem providencial de cada um é ele mesmo. Sua única família é a humanidade. Sua única pátria é a terra. Nem todos os gendarmes do mundo farão algo a ver com isso. Tem algo a ver com isso. O desafio de La Boétie, que a gente falou lá, né, continua a ser realizado quando estivermos determinados a não servir mais que a nós mesmos e não nos escravizarmos mais, seremos livres. Yanis Iuluntas. Aquele se zangou, mais do que de saco cheio. Ainda é contra McDonald's. Você nos alimenta em alguns grupos. Não, ele aqui está falando das redes sociais, eu acho. Que ele está de saco cheio de tanta informação, porque a gente recebe toneladas, né, de informação. Aí você tem que estar escolhendo assim com a maior rapidez, né? Porque você não pode nem perder tempo, porque tudo está acontecendo de maneira tão extraordinária. Cada hora está tendo uma bomba aí contra Bolsonaro e sua camarilha, sua quadrilha, que você não está tendo tempo de digerir as informações, né? Então você fica feito mariposa, pulando e procurando, mas o que você pode captar mais rápido vai ficar a par do que está acontecendo, né? Então ele fala disso, mais do que de saco cheio. Você nos alimenta em alguns grupos, páginas, etc., com seus súditos malucos, enquanto há muito mais coisas vitais, urgentes para organizar, realizar para o bem,
como mover a bunda e sair juntos para o bem de todos, que finalmente nós paramos tudo em vez de afundar em todas essas ilusões individuais, nesse contexto, em todos esses projetos pseudo-alucinantes, quando você nem sabe do que será feito, nem o que este mundo será, mantido por todos aqueles bastardos nos próximos meses, se não nos libertarmos. Suíte para o bom, para o bem, o melhor, especialmente porque muitas vezes estes são principalmente apenas pseudo-projetos que você não acha que é apenas para suas bocas individualistas, pouco, totalmente egoísta, apenas para salvar sua bunda. Aqueles neutros que ficam em cima do muro, escravo em vez de todos, em vez de se reunir para lutar, all together, todos juntos para o bem, para que cada um de nós finalmente tenha seu lugar, uma vida muito melhor e não sobrevivência, em vez de finalmente lançar para o bem na única luta que vale a pena, para salvar o conjunto humano, o mundo inteiro, portanto, para a libertação total, definitiva, a libertação total definitiva dos povos. E assim, em vez de alimentar o mundo com todas essas inépcias, para lembrar que não pode imaginar-se como submisso, obediente aos seus mestres. E todos esses escrotos, eles contribuíram direto ou indiretamente para colocar no poder a quem eles abandonaram todos os seus direitos, todas as suas liberdades, todo o seu poder de ser humano livre e soberano, como se não houvesse a outra possibilidade do que fazer seu pandeiro pouco em seu canto, só para sua boca, em vez de repensar o fundo no final do dia, todos, nossa convivência juntos, mais do que de saco cheio de todas essas pseudo-reflexões, blá, 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 relembrando o nível das margaridas, cheio o rabo de todas essas inépcias, em vez de repensar tudo, em vez de realmente começar a organizar. Prepare-se para o bem, mais do que sério, de antemão, para o bem de cada um, a fim de libertar todos, após o colapso total. Seu sistema penal, escravos, porque teremos finalmente o testamento, a verdadeira coragem, parar de se alimentar por nosso trabalho, nosso consumismo, nossa submissão, e que lá estávamos nós pousando, todos juntos, finalmente o básico em um outro mundo, realmente mais justo, mais sereno, mais natureza, então mais livre, mais humano, para o qual espero nós realmente aspirar. Todos. Veja abaixo a seguir, se você estiver interessado. Se não, eu não me importo. É realmente o meu sentimento atual, ou melhor, já que é muito, muito longo. Os tempos mudam. A luta final. Costumávamos lutar por liberdade e igualdade. Por século, essas duas palavras foram gravadas em nossos sonhos e livros. O século passado até nos provou, de leste a oeste, que um sem o outro não poderia funcionar. Mas isso não é mais suficiente. De agora em diante, não é mais apenas uma questão de mudar a vida, mas também de salvá-la. Uma luta sem precedentes se espalhará inexoravelmente contra o capitalismo e a sociedade autoritária. Uma luta até a morte. Uma luta contra a morte. O capitalismo destrói o planeta e tudo que vive lá. O capitalismo está nos destruindo. A conversa atual sobre crescimento verde não vai durar muito. O verme está na fruta. Nós sabemos disso. Para explorar você tem que dominar. Precisamos de uma sociedade autoritária baseada na hierarquia e obediência, com ou sem a ilusão da democracia. É por isso que não deixaremos o capitalismo sem também deixar a pré-história política da humanidade. Nas fracas do mundo que colapsa, treme e queima, o tempo se está esgotando. A corrida contra o tempo é uma corrida contra a morte, uma luta final contra um modelo de sociedade mortal que afirmava ser o fim da história
e que não pensava muito bem em dizer o poder, um ladrão de vidas, nos leva diretamente ao suicídio coletivo, à política da terra queimada, arrasada, a um holocausto planetário que já começou. Não se trata mais de negociar direitos, de implorar por mais liberdade e igualdade, mas de destruir o mais rápido possível o que nos destrói. Uma luta até a morte começará, mais cedo ou mais tarde, à beira do precipício entre utopia e distopia. Uma luta contra a morte e a sociedade que nos leva até lá. Uma luta pela vida, para salvar e reinventar. Então, camaradas, a luta final. Ficamos por aqui. Amanhã já terminamos, né, essa série. Começamos outra série. Eu acho que vou começar uma série sobre a denazificação da Alemanha, a desfascização da Itália e a desasnificação do Brasil. Que o Brasil, o que aconteceu é um bando de asno, né? Porque não sabe nem que diabo é nazismo e fascismo, mas seguem como asnos. Então, amanhã começamos essa fase aí, que vai durar também. Obrigada. Boa noite. Até amanhã. Beijo.